Eu tenho que clicar aqui, Daniel? Não, Apareceu pode para mim. deixar. Já está indo aqui. Mas o quê? Mas eu vou botar Gorit, porque senão fica essa coisa na minha frente aí. Pronto. Foi? Já estamos online? Já estamos ao vivo. Sejam bem-vindos ao Leus do mês de agosto, intitulado Evangélicos, Traficantes e Militares, Encontros, Parceiros e Rupturas. Sejam bem-vindos. Quem quiser deixar alguma pergunta, coloque na publicação, que a gente, assim que terminar a fala dos convidados, a gente vai tentar fazer as perguntas. Rafael, passa a bola para você agora. Apresenta os convidados aí. Vamos lá. Tá ótimo, Daniel. Obrigado. Então, é um prazer estar aqui retomando esse segundo semestre do Seminário Leus aí mensal. Enfim, mais para frente a gente vai passando aí dos próximos meses, mas certamente em setembro a gente vai ter a live do livro que a gente acabou de lançar com Rômulo e Samuel. Em outubro a gente deve ter a participação da apresentação dos pós-doutorandos aqui com a Geisa e o Ciro, mas isso a gente vai falando mais para frente. Hoje, especificamente, é um prazer da gente receber aqui o Vinícius Esperança e a Reia Silvia Gonçalves Pereira para falar um pouco para a gente, enfim, sobre toda a discussão dos evangélicos, a discussão relacionada com traficantes, enfim, com todo esse debate agora que articula com o espaço urbano. E já de algum tempo que alguns dos nossos pesquisadores aqui, os nossos alunos, vêm direto ou indiretamente abordando esse tema, mas mais do que nunca a gente enxerga como um elemento extremamente importante, mesmo que a gente não trabalhe isso diretamente, mas a gente ter ferramentas, poder compreender isso melhor é extremamente importante, porque acaba sendo um elemento muito transversal em diversos campos aqui que trabalhamos, né? Então, acho que para a gente é uma grande alegria receber vocês, Reia e Vinícius. Eu vou já passar a bola, então também se vocês quiserem se apresentar um pouco antes de iniciar, falar em alguma especificidade do percurso de vocês, vai ser um prazer. Mas antes de mais nada, realmente muito obrigado, tá? Então eu vou passar primeiro a palavra à Reia, que vai ter 30 minutos para falar um pouco, conversar um pouco para a gente. Depois eu passo para o Vinícius e depois a gente faz um bate-bola, uma troca, enfim. E aí, como o Daniel colocou muito bem, quem puder e quem quiser, basta escrever lá no chat que a gente vai tentar trazer todas as perguntas aqui para a sala do Zoom. Tá ótimo? Rei, eu passo a palavra para você, agradeço muito a sua presença aqui e, enfim, a palavra é sua. Obrigada, professor Rafael. Primeiro eu quero dizer que eu que insisti para participar, porque né, o Leus é uma referência para mim. E sem retórica, te citei bastante na minha tese, suas questões relacionadas a contexto de favela. Então, assim, não é retórica, é um prazer mesmo estar aqui falando, e para pessoas tão alto garbo, né, como se dizia antigamente. Aí a minha pergunta é como é que eu vim pesquisar, fui parar e pesquisar em pentecostais e traficantes, e narcotráfico, né? Então, foi um percurso, assim, bem... Eu não gosto de falar porque eu recebo bullying, já não basta o meu nome, mas eu sou jornalista também. Mas eu sou legal. Então, trabalhei muitos anos na área de polícia e, assim, vi aquelas tragédias que acontecem nas periferias. O jornalismo, assim, morreu porque tinha envolvimento com drogas. Então, foi por isso que eu falei, não, existe uma coisa muito maior que está acontecendo nas periferias, que é preciso estudar. Foi por isso que eu ingressei no mestrado, na pós-graduação, na Universidade Federal do Espírito Santo, onde eu nasci e cresci. Como etnógrafa, morei numa favela em São Pedro, no Espírito Santo, em Vitória, e eu pesquisei jovens que transitavam entre o pentecostalismo e entre o funk. Assim, jovens que iam no sábado no baile, no domingo iam para o culto. Eu falava que, aparentemente, como pesquisadora, havia uma contradição, né? O funk hedonista, o pentecostalismo ascético. Aí eu lembro que eu entrevistei a moça, eu conto isso em todas as minhas falas, que ela falou assim, que ela ia para o funk, mas que ela queria se batizar com 40 anos, porque a juventude é curtição. O problema é que se Jesus voltasse antes dela se converter, porque aí ela estava fodida. Então, assim, eu aprendi muito com aqueles meninos, foi uma época muito importante da minha vida. Não é retórica dizer que eu era uma pessoa antes da pesquisa
sou outra pessoa após a pesquisa. E ao chegar na favela, lá em São Pedro, eu pensei que eu fosse encontrar grandes catedrais pentecostais. Chego lá e encontro pequenas igrejas, assim, pequenas, mas muitas e diversas. Então, foi aí que eu comecei, que foi a ideia do meu doutorado, entender que é por que nas periferias, e principalmente em contexto de favela, existem tantas pequenas igrejas. Pode, por favor, começar, então, a passar o material que eu preparei correndo para vocês, principalmente se acho que tem alguns erros, por favor, me perdoem. Então, eu acho importante a gente se situar e entender o pentecostalismo. O pentecostalismo, ele é muito falado, mas muito pouco entendido, compreendido. Nem nós, da antropologia da religião, entendemos completamente. Mas, assim... não, a primeira coisa que eu coloquei na tela foi uma das questões que está no cerne, né, do que eu queria apresentar hoje, que é essa queima dos terreiros de Umbanda, que acontece principalmente na Baixada Fluminense Carioca, ou lá onde eu pesquisei no Rio, na Baixada Campista. Então, mas a primeira questão que eu queria colocar, para chegar até esse ponto, é entender primeiro os pentecostalismos, porque está relacionado com os pentecostalismos, gostemos ou queiramos ou não. Então, o pentecostalismo, segundo a sociologia da religião, basicamente, ele é dividido em 3 ondas. Ondas e não fases. Ondas porque é um movimento acima do outro. Você traz novos elementos e esses elementos eles são ou são adicionados, ou são rejeitados, ou são colocados. Então, pode passar, por favor, a próxima? Então, a primeira fase do pentecostalismo... Tá bom, pode passar a próxima. Então, a primeira fase do pentecostalismo, o pentecostalismo surge no início do século XX, nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, foi difundido por negros ex-escravizados que pregavam a atualidade dos dons do Espírito Santo. Naquele contexto de racionalidade da religião que a gente estava vivendo, você tem um movimento religioso que pregava justamente o contrário, a emoção, a exaltação física, o contato com o sobrenatural. E segundo a narrativa bíblica, Pentecostes quer dizer, quando Jesus subiu aos céus, ele enviou línguas de fogo para os seus discípulos e que eles tiveram exaltação física e falaram todas as línguas do mundo. Os pentecostais pregam a atualidade desses dons do Espírito Santo. Surgiu nos Estados Unidos, basicamente difundido por um pastor negro, chamado William Seymour. E o que chega aqui no Brasil, chega anos depois, poucos anos, menos de uma década depois da grande difusão pentecostal nos Estados Unidos. E ele é trazido, adivinha por quem? Por 2 suecos. E esses suecos, eles foram aos Estados Unidos, eles conheceram o pentecostalismo, mas o pentecostalismo que ele já estava dividido entre o movimento branco e o movimento negro. Como tudo nos Estados Unidos relacionado às questões étnicas, né? O movimento pentecostal nos Estados Unidos dividiu-se também. Até hoje, as demandas étnicas, as igrejas pentecostais norte-americanas estão relacionadas com questões étnicas. Só que o pentecostalismo que chega aqui, chega um pentecostalismo embranquecido. Então, assim, a sociologia da religião fala que nós tivemos 3 ondas. A primeira onda foi no norte do Brasil, por esses 2 suecos, que criou a Assembleia de Deus. Então, você é marcado pelo ascetismo, pelo apartamento do mundo, pelo milenarismo. Milenarismo significa, assim, a crença que Jesus vai voltar a qualquer momento, então você tem que estar em santidade. Então, quando eu entrevistei aquela interlocutora que falou assim, o problema é se Jesus voltar, ela está falando exatamente dessa preocupação existencial, de que você tem que estar em santidade a qualquer momento, porque a qualquer momento Jesus vai voltar, que é a promessa bíblica. A segunda onda veio com o movimento migratório brasileiro, e esse movimento migratório se expande, porque nós temos uma religião que prega um conceito assim, de comunidade, eles se chamam de irmãos, eles pregam a possibilidade de prodígios, que você, adepto, pode produzir esses prodígios a partir do contato com o Espírito Santo. E, principalmente dessa época, você tem o pentecostalismo da cura, num contexto em que
você não tem vacina, não tem SUS, não tem nada. Então, você tem uma religião que promove sentimento de comunidade e que promove essa possibilidade desses prodígios. E essa época, nós temos a Igreja Quadrangular, que surge e ela vai se apropriar de uma ferramenta muito importante, que foi o rádio. Então, o pentecostalismo se difundiu, principalmente por esses motivos que eu coloquei. Na terceira onda, é claro que isso é uma simplificação, na terceira onda você tem o pentecostalismo marcado por grandes igrejas, entre elas a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja da Graça, e uma nova possibilidade teológica chamada Teologia da Prosperidade. Se antes, entre os pentecostais, você tinha esse apartamento do mundo por uma promessa além vida da glória, você agora tem uma proposta que fala assim: Jesus, se você for um bom cristão, Jesus vai te honrar e você vai ser feliz na terra. Quer dizer, por exemplo, que o milenarismo, o apartamento do mundo acabou no pentecostalismo? Não, mas que essas questões se misturaram nesse caldo, nessa bagunça, não é bagunça não, nesse caldo, nessas junções que fazem parte da religiosidade popular. Atualmente, como o pentecostalismo nasceu uma religião de negros e de pobres, ele continua uma religião de negros e de pobres. Atualmente, nós temos 30% de evangélicos brasileiros, de protestantes não católicos, cristãos não católicos. Destes, 70% são pentecostais, e dos pentecostais, 63% recebem menos que o salário mínimo. Então, para falar sobre periferia, tem que falar sobre pentecostais. Gostemos ou não, a academia não gosta dos pentecostais, mas não adianta falar sobre questões relacionadas à pobreza, à cidade, sem falar dos pentecostais, porque eles estão lá e eles não pediram a nossa autorização. Então, vamos lá para a próxima, por favor, para o próximo slide. Então, falamos do pentecostalismo, falamos do narcotráfico. Então, assim, isso é muito resumido, é só para a gente se situar. Por favor, vocês, né, devem ter conhecimento muito maiores que eu, principalmente nessa questão do narcotráfico, que não é minha especialidade. Então, assim, o narcotráfico é um comércio mundial, mas que tem, como diz o professor Machado, tem efeitos distintos. O menino que está cheirando sua carreira no Leblon vai ter efeitos muito menos perversos do que o menino que está vendendo essa carreira na periferia. Então, o narcotráfico é mundial, mas seus efeitos são sentidos de formas diferentes. Aqui no Brasil, nós temos 4 grandes facções criminosas. O Comando Vermelho surgiu na década de 1970, surgiu, inclusive, eu acho a história mais impressionante do mundo, ele surgiu naquela cadeia da Bela, né? Junto com presos políticos. Eu acho essa história assim, muito roteirista do Brasil, é muito doido. E do Comando Vermelho, depois o comando, ele traz uma administração, a possibilidade de administração do comércio de narcóticos. Também dentro do presídio, em São Paulo, surge o PCC em 1980, por aí, na década de 1980, e o Comando Vermelho ele sofre 3 grandes cismas que formam o ADA, Amigos dos Amigos, Quais são os Amigos, que dizem, né, que está em decadência, e o terceiro Comando Puro, que é o contrário, está em expansão. Lembrando, o lema do terceiro Comando Puro é Jesus é o dono do lugar. Não foi sem motivos que eu coloquei essa foto aqui, e a gente vai entender, vai conversar sobre ela depois. Pode passar, por favor. Então, agora entramos Pelo amor de Deus, não vai dar para a gente discutir o que é favela agora. Então, vamos colocar um pouquinho sobre isso. A favela, segundo Lícia Valadares, é uma invenção também conceitual, né? Existe um mito de origem, que a favela veio de Canudos, etc., mas ela fala que é uma invenção conceitual também da academia. Eu gosto muito também da sociologia francesa, principalmente do Vacan, que ele vai falar assim, você tem as poblações no Chile, os guetos na Argentina, as vilas na Argentina, mas ele vai dizer isso, você tem distinções entre esses territórios pobres, mas o que vai convergir tudo isso é um sistema capitalista, um sistema de classe que vai dividir as cidades em territórios pobres e territórios ricos. Não, isso é importante. Eu não gosto de, a minha opção é por
interpretações que não desprezem a interpretação da sociologia francesa de colocar o capitalismo no meio dessa equação. É óbvio. Mas também a antropologia brasileira ela vai estudar essas relações nos bairros pobres, das relações, o que é caro, né? O que é caro a antropologia, as relações face a face. Então, tem toda uma tradição na antropologia francesa tributária, também também da antropologia brasileira tributária, também dos franceses, mas de outra vertente, durkheimiana, eu diria, e que vai estudar as relações. Então, na favela, você tem relações de proximidade, relações horizontalizadas. Então, assim, enquanto em relações em que o individualismo ele é englobado por um sentimento mais coletivista, digamos, quem assistiu aquele filme Edifício Master fala muito bem sobre isso. Quando você não sabe nem quem é o seu vizinho de prédio nas camadas médias, por ter uma concepção muito individualista, né? Zimmel vai falar sobre isso. Quando você está nas camadas populares, nas favelas, as suas alianças são importantes, suas relações de vizinhança são importantes, quem você se associa, com quais são seus conflitos, são importantes. Então, essa é a grande distinção entre o modo de vida mais individualista das camadas médias e o modo de vida, digamos assim, mais baseado nas relações de proximidade das camadas populares. E o professor Gonçalves, que não é meu parente, ele fala uma coisa que eu acho que é muito importante, que favela também quer dizer sobre direito à cidade, aos pobres, né? Essa concepção que favela sempre tem que ser vista como uma concepção negativa ou não, mas favela também diz respeito sobre direito à cidade, aos pobres. Eu gosto também, e que eu tenho gostado cada vez mais, dos estudos subalternos, que vai tratar as favelas, as periferias, como margens. Margens de quê? Margens do Estado. Então, o que é muito interessante dessa interpretação é que não é uma interpretação weberiana em que o Estado vai até uma parte e outra parte não vai, até aqui o Estado é presente, até aqui o Estado não é ausente. A Débora Pohl e a Vina Dais, principalmente, vão dizer que há uma relação sinuosa entre o Estado e a margem. Então, assim, o legal e o ilegal na margem estão em uma dança. Um exemplo são aqui as assistentes sociais, né? Eu falo as assistentes sociais, que a maioria são mulheres, né? Então, assim, as assistentes sociais estão muito nesses territórios, então estão muitas vezes representando o Estado. Então, não é possível dizer que o Estado está ausente, ao mesmo tempo também não é possível dizer que o Estado está ausente porque está lá matando, né? Mas, assim, existem escolas, e, ao mesmo tempo, o Estado também está ausente. Então, nessa dança entre presença e ausência, que existe toda uma criatividade na margem. Por favor, o termo criatividade não é um termo para dizer que o mundo é cor-de-rosa, é dizer que as pessoas encontram um jeito de sobreviver nessa dança sinuosa entre legal e ilegal, entre presença e ausência de Estado. Então, assim, como eu disse, não vou conseguir agora em meia hora explicar ou conversar direito todos os conceitos sobre favela, mas é mais ou menos para a gente se situar, beleza? Tá, beleza? Vocês podem falar para mim? Tá, beleza? Por favor. Então, vamos para o próximo, que agora sim, pode passar, por favor? O próximo. Esse aqui é o livro da Alicia Valadares, A Invenção da Favela, que é muito lido pelos antropólogos. Então, aqui, eu trouxe vou falar um pouco da minha tese de doutorado, porque a gente termina a tese, sofre, depois só quer falar sobre isso. E eu não chamei a minha tese de Favela Encantada, mas eu me arrependo. Vou explicar por quê. Eu fiz meu doutorado na Universidade Federal de Juiz de Fora, em Minas, mas fiz meu campo em Campos dos Goytacazes. E eu estava grávida. Cheguei com 5 meses de gravidez lá em Campos e morei no território de periferia. E eu reparava que tinha uma avenida e uma barricada. E a vida passando, assim, normalmente, os meninos com armas, assim, óbvias, vistas, meninos imberbes, jovens. E eu estava assim, meu Deus do céu, como assim? Existe uma barricada e a vida está passando. E eu consegui me inserir nessa favela grávida, depois de fazer um colóquio na UENF, na Universidade Estadual, e cheguei lá e percebi 2 coisas. Primeiro, Primeiro, já tinha percebido que ali era território do terceiro comando puro, por 2 motivos. As pichações, antes de entrar na favela, eu já tinha percebido, né, no lugar que eu morava.
pelas substituições, TCP, 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 Jesus é dono do lugar, e pelos lava-jatos, que é isso, uma das coisas que definem, né, o TCP, essas atividades de lava-jatos, desmonte de carro. E eu consegui entrar naquela favela, passei pela barricada. Eu lembro que eu tremia muito na primeira vez. E eu perguntava assim, e a senhora, onde a senhora vai? E eu falava assim, meu Deus do céu, eu vou falar que eu vou numa investigação. Né? E eu falei, não, eu vou à igreja. Na igreja de quem? De fulano de tal. Então eu fui, cheguei à igreja, conversei com os senhores, eu conversei primeiro com a senhora, depois com os senhores diretores lá da igreja, pedi permissão para fazer pesquisa, e eu perguntei como é que estão as coisas aqui. Aí eles falaram assim, que está calmo. É porque ele está calmo porque tiraram os macumbeiros. Então, eu acho que foi o momento assim que eu estava grávida, que eu senti meu filho vir aqui da boca do meu estômago, pelo susto que eu tomei. Como assim tiraram os macumbeiros? Com o tempo, eu fui entendendo. O que aconteceu? Você pode passar, por favor? O que aconteceu naquela favela? Aquela favela, isso a professora Cristina Vital já havia percebido, isso tem que dar crédito, ela era até o ano 2010, essa foto, se puder aumentar, eu não sei, ela é de 2009. Aquela favela era dominada pelo Comando Vermelho. O Comando Vermelho tem marcadores da Umbanda. Se desse para ver essa foto, é uma foto que tem São Jorge, Ogum, e tem aquela oração da Umbanda. Estou vestida com as roupas e as armas de Jorge. Eu consegui essa foto na UENF, com os colegas que já haviam pesquisado. Pode passar, por favor, a outra foto? O outro slide? Quando eu chego à favela, em 2018, olha o que eu encontro. Dá para ver que é um muro com salmos escritos? Então, não era mais São Jorge dono do lugar, era Jesus. O que aconteceu? Pela expansão do terceiro comando, todo mundo sabe, o terceiro comando, ele se associou, o terceiro comando ele é um estrategista, né? Então, ele se associou ao ADA, tomou a favela do Comando Vermelho e, ao contrário do Comando Vermelho, que tinha marcadores umbandistas, o terceiro comando tinha marcadores pentecostais. Por isso, Jesus é dono do lugar. Então, todas aqueles marcadores relacionados ao Umbanda foram tirados, foram substituídos. A praça era chamada de São Jorge, de um grande São Jorge, como dizem, né? Lembrando da memória, as pessoas falavam, e foi substituída pela uma mão com um grande planeta Terra, que é o símbolo da Igreja Mundial. Então, se antes São Jorge era o dono do lugar, Jesus passou a ser o dono do lugar. Pode, por favor, passar o slide? É que eu estou com medo do tempo. Aí nós temos o grande Peixão, que eu acredito que seja o maior diplomata desse país. Peixão, isso foi em 2018. Se vocês se lembrarem, em 2018, 2019, principalmente, foi o ano de expansão do terceiro comando puro. Então, as notícias que a gente viu, vocês se lembram dessas notícias? Invasão de terreiro, invasão de praticantes de religião afro-brasileira, queima de terreiro. O que estava acontecendo? Era exatamente a expansão do terceiro comando. Era isso que estava acontecendo. Então, e eu reparei isso por perceber essa expansão no outro lado do Rio, nas outras favelas. Eu já estava numa favela sob domínio do terceiro comando puro. Pode passar, por favor? Isso aqui é do Peixão. Então, o que eu percebi naquela favela sob o comando de Jesus, um Jesus que era o dono do lugar, um Jesus que tinha uma barricada, que tinha armas, que dizia que todas as decisões eram do terceiro comando. Eu percebi o seguinte, muitas dessas igrejas pentecostais, como eu tinha percebido em outras favelas, e eu percebi um ethos pentecostal, um espírito pentecostal que perpassava as favelas, que obviamente não ficava restrito aos templos. Esse espírito pentecostal, ele estava por toda a favela. E, assim, o pentecostalismo ele é muito pródigo no manejo do sobrenatural. Tem dois conceitos, o Vinícius não aguenta mais me ouvir isso, mas tem dois conceitos muito
fortes do pentecostalismo. O primeiro deles são os prodígios do Espírito Santo. Você pode ter sonhos proféticos, você pode ter uma profecia, dizer do futuro da pessoa, do passado da pessoa. Então, você tem profetas. É um termo êmico, é um termo que eles utilizam. Existem profetas na favela, né? E pode curar pessoas. E o segundo conceito muito utilizado é o de batalha espiritual. Para os pentecostais, principalmente aqueles, né? O mundo está imerso entre uma batalha entre o bem e o mal, entre anjos e demônios, e que isso se interfere no cotidiano. E quem que representaria? E esse mal ele é polissêmico. Mas, geralmente, esse mal está relacionado às igrejas afro-brasileiras. Lembrando, terceiro comando puro, Peixão, é jovem, ele está na 5ª geração de pentecostais. Ele cresceu ouvindo que as igrejas afro-brasileiras são capeta, são mal, etc. As coisas estão interligadas. Então, mas além desse ethos pentecostal, eu percebi que havia uma disputa pelo sobrenatural. Não eram todas as pessoas que eram consideradas ungidas ou todas as pessoas que eram dignas desses prodígios do Espírito Santo. E essa legitimidade era muito disputada. Fulana, falavam assim, aquilo ali é profecia Kameneri, que é a profecia pela carne, a profecia que não é de verdade. Mas fulana é profeta. Aí, então, eu percebi que nessa disputa, as mulheres geralmente venciam. As mulheres eram consideradas as grandes profetisas. E muitas vezes, esse manejo do pentecostal, elas eram impedidas dentro da igreja, porque eram os homens que eram igrejas muito pequenas, né? Então, os homens que eram os pastores, os diáconos, as mulheres eram as profetisas, mas quando a mulher falava, Jesus manda dizer, eu tenho uma profecia por você, e se ela fosse vista como ungida, a igreja inteira baixava a cabeça. E muitas mulheres recebiam pessoas nas suas casas, e lembrando, naquele contexto, os pedidos das pessoas eram pedidos de cura, pedidos para ter o alimento do dia seguinte. Ali tinha um nível de segurança alimentar muito grande, muito forte. E isso nos dá pistas para entender por que o pentecostalismo ele tem tanta adesão entre os pobres, não é sem motivo. Então, por isso que eu coloco que é uma política do sobrenatural. É um conceito que eu trouxe da tese. Porque existe essa disputa por esse sobrenatural. Esse sobrenatural, ele garante autoridade e poder a algumas coisas e a algumas pessoas, e ele é disputado. E, geralmente, são as mulheres que têm esse poder legitimado. Aí, pode passar o outro, por favor? Está acabando, eu juro. Eu nem sei quanto tempo falta. Me entendi. Então, assim, algumas aproximações e distanciamentos. Aproximações. O cotidiano bélico. Eu paguei esse mico lá no curso do professor Vinícius e eu vou pagar de novo, porque eu acho que eu já perdi o pudor. Eu vou cantar a música para mostrar de como esse espírito bélico se coloca na igreja, uma das formas as quais. Desculpe, gente, mas assim, eu gosto muito do nome da música, Divisa de Fogo. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerrear. Divisa de fogo, varão de guerra, ele desceu na terra, ele chegou para guerrear. Foi no quartel general de Jeová. Você tem que aprender, você tem que louvar. Olha as palavras que usa. Quartel general, varão de guerra, guerrear, marchar, é uma palavra muito utilizada. Então, você tem um cotidiano que é bélico, isso vai estar na igreja. Não é sem razão. Não é? Essa música, ela não está ali sem razão. Ela existe, ela está ali porque está relacionada com aquele mundo que tem uma barricada na entrada. E, assim, eu gosto muito do conceito da Abinadá de cotidiano envenenado, que ela fala que existe o sofrimento social, e eu gosto muito disso, porque nos traz o pé no chão, né? Porque não é um sofrimento das camadas médias psicologizado, é um sofrimento que trata, por exemplo, da insegurança alimentar, que ocorre para todo mundo, que é um sofrimento coletivo. Você não saber, gente, isso não é
Não é retórica. Eu não sou a mesma pessoa depois de conviver com pessoas que não sabem o que vai comer amanhã. A angústia que é não saber o que vai comer amanhã. Então, esse sofrimento, ele é coletivo, ele é social. A morte está rondando ali a todo momento. Então, esse cotidiano é um cotidiano que ela chama de envenenado. A vida segue. A vida segue, mais o medo da morte. A vida segue, mas a gente não sabe o que vai comer amanhã. Então, alguns... então tá bom. Então tá. Então, alguns marcas do pentecostalismo que se coincidem com o tráfico. Felicidade, hierarquia, sentido de justiça. Eu preciso falar do culto que eu ouvi, que eu fiquei boladaça, que o pastor falou assim: Jesus é capaz de quebrar as pernas dos seus filhos para que eles não se percam. Cortar a perna dos seus filhos, quebrar os joelhos, quebrar as pernas, é um dos castigos do tribunal do tráfico. Eu não estou dizendo que igreja e tráfico são as mesmas coisas, mas que ali fazem sentido. O pentecostalismo dá sentido àquele mundo. Está acabando, eu juro. Ai, meu Deus, o que eu apertei? É a próxima. Pode passar a próxima? Eu fiz uma merda. É a última, está acabando. No final, eu sempre faço merda. Passou aí. Então, aí eu nem lembro o que está falando. Assim. Então, é isso. Sobrenatural, autoridade, reconfiguração da trajetória individual. Ah, tá. E uma das questões que a gente pensar assim, nessa adesão dos pentecostais é essa possibilidade de reconfiguração da trajetória. Eu sou nova criatura, eu posso me batizar, eu sou do tráfico, mas quais são as minhas possibilidades? Morrer ou ser preso? Chega uma hora que não dá. E se eu não fui preso, se eu não morri, uma das possibilidades é a adesão pentecostal. E que ela dá... uma amiga minha usa uma expressão que eu não sei se eu concordo, mas ela é muito forte, que é a limpeza moral. Fulano de tal é isso, mas é crente. E, voltando, de novo, estou terminando, o grande desafio que a gente tem, voltando ao senhor diplomata Peixão, que conseguiu se associar tanto à milícia quanto ao PCC, embora não se diga, e hoje ele tem o complexo de Israel. E lembrando, essa quarta onda ou fase que vive o pentecostalismo, que é a judaicialização, né? Que o pentecostalismo está muito mais judaico, as referências judaicas estão em cada uma daquelas igrejinhas, você tem aquele castiçal, assim, você tem o Macedo com aquela roupa de judeu ortodoxo. Então, o complexo de Israel, ele reflete muito essa nova fase do pentecostalismo. É isso, desculpe se eu falei demais, e tomara que eu tenha sido clara, né? Muito obrigada por me... Obrigado, mas o tempo foi 30 minutos, certinho, no laço. Dilma, linda. Muito bom. Eu vou passar para o Vinícius, aí a gente junta o bate-papo com os dois juntos. Acho que vai ser melhor. Muito bom, Rei. Obrigado. Vinícius, olha tu aí. O nome da Rei é Silvia, eu chamo ela de Silvia, porque foi apresentado como Silvia. Reia Silvia, o segundo nome dela não tem jeito. Vamos falar Silvia, eu também conhecia mais como Silvia, mas como está escrito, vamos Silvia então. Foi uma vida de bullying, Silvia, é sempre um prazer te escutar, tá? Eu quero agradecer ao convite, tá? Estou muito honrado em estar aqui, ao convite do Leus, né? Pela pessoa da Maíra, professor Rafael. Então, assim, eu estou muito, muito honrado com o convite, prontamente aceito com grande empolgação. Assim, é impossível falar o que eu tenho que falar em 30 minutos, por isso eu vou usar os 30 e depois as outras coisas eu falo das perguntas, porque as perguntas me ajudam sempre a responder o que ficou faltando, né? Bom, eu tenho uma trajetória, né, de um pouco mais de uma década estudando favela, militarização e religião. Isso tem a ver uma coisa com a outra, né? Tá na minha pesquisa. Tudo começou lá com a ocupação militar do Complexo do Alemão, 2009. Eu me lembro que quando eu assisti aquelas imagens internacionalmente veiculadas de traficantes fugindo pela mata, né? E sendo alvejados, né, por policiais, eu não imaginei que aquele seria meu campo. E logo no ano seguinte, lá estava eu,
né, concluindo a minha monografia de graduação, quando um amigo capelão do Exército me falou algo que muito me interessava, já que, né, no passado eu já tinha pesquisas em religião. Ele falou: Vinícius, o que está acontecendo lá, acho que te interessa. É o seguinte, os militares, que já estavam ocupando o Complexo do Alemão já há alguns meses, estavam passando por um período muito tenso nas suas relações com a comunidade, e muitas pessoas estavam sendo presas por desacato e sofrendo um processo na justiça militar, um crime na esfera militar, um negócio assim, é um Frankenstein jurídico. Então, isso estava causando um desgaste muito grande em relação aos militares. Os militares, então, resolveram, para se aproximar dos moradores do Complexo do Alemão e da Penha, eles resolveram fazer reuniões trazendo as lideranças religiosas locais. E as lideranças religiosas locais se tornaram, então, um caminho de acesso dos militares durante a ocupação. Os religiosos seriam, ao mesmo tempo, informantes, né? Seriam aqueles que limpariam a imagem dos militares, né? E dariam, né, o seu apoio, né? Já que para os militares do Exército, eles seriam o único grupo local não contaminado ou com política ou com relações com tráfico. Então, assim, associações de moradores eram rejeitadas, organizações locais eram rejeitadas, somente as organizações de caráter religioso, cristão. Não poderiam ser nenhum outro tipo de expressão religiosa. Então, padres e pastores foram convidados, né, e para essas reuniões com militares, e eu acompanhei, eu consegui um acesso privilegiado, né, eu fico muito feliz em dizer que eu fui um dos poucos antropólogos a conseguir pesquisar o Exército dentro do Exército. Né, tive lá, por questões de amizade, né, sempre nossas relações pessoais, eu consegui acompanhar essas reuniões por dentro. Né, e eu passei um ano acompanhando essas religiões, dos militares com os religiosos, né, para construir um projeto em comum, e construir um projeto em comum. E eu etnografei, tive presente em cenas que muito me chamaram a atenção. Uma delas era um coronel que era uma das mais importantes figuras da chamada Operação Arcanjo, que foi, olha o nome, Operação Arcanjo, que foi o nome da operação, que foi o nome da ocupação dos complexos do Alemão e da Penha, chamou-se Operação Arcanjo. E eu me lembro de uma dessas reuniões em que seriam feitos vários projetos em comum, cultos, não é? Esse coronel do Exército, que era um dos mais importantes, né, na hierarquia da operação, fardado com um fuzil na mão, né, gritava aos berros: o complexo para Jesus! O complexo para Jesus! E ali, né, você tinha ali um tipo de relação que muito me interessou. Né? Esse tipo de relação entre redes religiosas, militares, em ocupações de longo prazo em favelas cariocas, isso muito me interessou. O Exército, historicamente, já foi utilizado para tratar da questão favela, mas nunca dessa forma. O Exército já foi antes, já teve antes, né, tratando, entre aspas, da questão favela. Há uma relação histórica, né, de Exército com favela, até no mito de origem da favela. Quando a gente pensa no mito de origem que relaciona a Morro da Providência, né, o primeiro chamado Morro da Favela, a ocupação de Canudos. Mas nunca antes na história desse país, né, o Exército foi chamado para uma ocupação de longa permanência. E foi o que aconteceu em dois momentos na história do Rio de Janeiro, que foi a Operação Arcanjo, que eu etnografei, e depois a Operação São Francisco, na Maré. E a Operação Arcanjo foi digamos assim, meu batismo, né, minha entrada, né, na pesquisa na favela. Eu permaneci no Complexo Alemão fazendo pesquisa por 3 anos. E foi meu mestrado todo, foi lá. Nesse intervalo, eu tive também no Batã, numa pesquisa no Batã, pesquisando as relações entre as redes evangélicas e a UPP. O que chamou muita atenção no Batã naquela época, o Batã teve uma UPP muito específica, porque
ela não foi uma UPP planejada. Lembra da UPP, né? Que negócio que tinha antigamente, né? Que não se fala mais. Não foi uma ocupação planejada. Acontece que ela era ocupada por milícias. Geralmente o UPP está relacionado ao Comando Vermelho, né? E a passagem dos locais olímpicos, na época das Olimpíadas. Acontece que teve um caso emblemático no Batã, quando jornalistas do jornal O Dia foram torturados. Isso causou uma comoção no Rio de Janeiro, então decidiram botar o PP lá. Só para refrescar a memória de vocês, né, isso é uma questão pública, né? Entre os acusados pela tortura estavam nomes que nós conhecemos atualmente: Coronel Jairo e Jairinho. Alguém já ouviu falar? Mas foram inocentados pela acusação, mas estavam lá nas denúncias, que foram investigadas, inclusive, pela delegacia local. Né? Quem conhece essas relações no Rio de Janeiro, imagina, né? Imagina como se dão. Mas eu tive no Batã, e no Batã aconteceu algo também que me chamou muita atenção. Havia um sargento no Batã, que era Relações Públicas da UPP, e ele era o cara que mandava na UPP. Todas as questões da UPP eram diretamente ligadas a ele. E ele era também pastor. Tudo bem, não tem problema nenhum ele ser pastor. Mas ele era pastor de uma igreja batista pentecostal dentro do Batã. E quando ele andava, passava pelas ruas, as pessoas chamavam ele de pastor. Ele era o pastor fardado, que era o cara que de fato mandava no UPP. Isso muito me chamou a atenção. E claro, eu tive que ir lá pesquisar esse negócio, né? Pesquisar essas relações. E aí eu fui escrevendo, fui construindo minha trajetória, meus artigos, né? Pesquisando essas relações. Eu me lembro que eu fui pesquisar uma vigília numa favelinha do Batã, que era uma região mais empobrecida do Batã, que ficava no morro, que eles chamavam de a favelinha. Eu fui lá numa madrugada pesquisar lá, numa vigília pentecostal. Estava lá de madrugada quando me deparei com uma placa enorme na entrada dessa favelinha, e essa placa dizia assim: aviso, bem grande, não dê dinheiro ao falso profeta. Ligue para o PP. Ligue para o PP. Ou seja, o PP estava sendo chamada para mediar também os conflitos religiosos ali no Batã. Mas o tempo foi passando e aí, né? E eu tenho acompanhando isso, né? Acontece que ao longo da minha vida como pesquisador, nos projetos, em alguns lugares onde eu trabalhei, minha pesquisa acabou se ampliando para pesquisar militarização, para pesquisar segurança pública e favela, né? De uma forma mais ampla, né? Até que, a época da Copa do Mundo, o Rio de Janeiro foi uma das sedes, palco da grande final, o Exército ocupa a Maré, com os mesmos moldes, o mesmo modelo da Operação Arcanjo, uma nova operação chamada Operação São Francisco. E aí, é claro, meu doutorado tinha que ser lá. Eu fui à Maré, permaneci por 2 anos na Maré, estive como coordenador de projetos no Observatório de Favelas e pesquisador no Observatório de Favelas nesse tempo, né? E aproveitei o meu trabalho lá para fazer minha pesquisa, né? E lá tive por 2 anos, onde saiu a minha tese, e agora deve estar saindo agora, esse mês, o livro chamado São Francisco na Maré. Memórias de uma pacificação, memórias de uma ocupação militar na cidade dos mega-eventos. E aí, terminando a revisão, deve sair. E o que me chamou a atenção, né? Pegando o nosso tema específico, né? Eu poderia ficar horas falando sobre ocupação, sobre como se deu isso. A minha tese é sobre isso de uma forma mais ampla, só que aqui nos minutinhos finais eu vou falar, eu vou apresentar um pequeno recorte da minha tese, que é um capítulo, que é uma análise que eu faço, né, de como se deu essa relação entre as redes evangélicas e os militares na Maré, na chamada Operação São Francisco. Deixa eu beber um pouquinho de água para continuar.
assim, historicamente, situações de ocupação militar, né, com o objetivo de estabilização, pacificação de territórios, é uma parte fundamental da missão militar, como consta nos manuais militares, a aproximação com os moradores, a fim de conquistar, entre aspas, corações e mentes. Então, faz parte, né, dos manuais militares estabelecer esse tipo de relação. De uma forma muito específica, quando os militares ocuparam a Maré, logo os capelães foram acionados para realizar um trabalho de aproximação com os moradores, um trabalho que em muitos momentos foi um trabalho muito tenso, né? Em um determinado momento da ocupação, alguns capelães foram usados praticamente como agentes infiltrados. Os capelães foram usados, digamos assim, para conseguir, alguns, não todos, né? Mas o objetivo, né, isso foi explicitamente um dado de campo, apresentado a mim por esses capelães. Eles foram, digamos assim, o objetivo era usá-los como agentes infiltrados mesmo, né? Para que eles pudessem trazer informações privilegiadas para o exército durante a sua ocupação. Durante a ocupação, houve um evento... Foi uma ocupação extremamente problemática, foi uma ocupação que produziu muitas vítimas, e o tempo em que o exército permaneceu lá foi um tempo de grande tensão, uma tensão que por vezes explodia, né, em cenas bárbaras de violência, né? Então nós tivemos a morte de um cabo com um tiro na cabeça, houve o alvejamento de Vitor Santiago, que ficou amputado e paralítico, um morador da Maré, que voltava do jogo do Flamengo com os amigos, teve seu carro alvejado por militares. Teve o assassinato de um importantíssimo presidente da Associação de Moradores local. Então, foi uma ocupação extremamente complicada, né? Numa operação desastrada, militar, os militares jogam uma bomba de gás lacrimogêneo, de fumaça, não sei direito, que acaba produzindo aquele gás que sufoca. E eles acabam jogando isso na laje de uma casa onde tinha uma família enorme, com um bebê pequeno, e a criança sai sufocando, uma senhora idosa sai sufocando, e um dos moradores da casa sai para reclamar, os militares é agredido por ter reclamado, né, da situação. Curiosamente, esse rapaz agredido era pastor de uma igreja local. E depois disso, ele e um amigo, pastor de uma igreja local também, vão ao comando do exército para falar dessa situação. E esse encontro com o general, especialmente um general chamado General Richard, na época, Richard Nunes, esse encontro com o general, que foi inclusive secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro, à época que o Rio de Janeiro sofreu a intervenção federal, eles acabam se aproximando, né? Esses dois pastores tinham um coletivo chamado Coletivo Juventude Relevante, e eles se aproximam, estabelecem projetos em comum, né? E isso me interessou bastante, né, na minha pesquisa, e eu tive interessado em mapear as memórias desse encontro. E aí eu fiz né, longas entrevistas com o general, com os pastores, com pessoas que estiveram ali, e eu fiz o acompanhamento desse coletivo por um bom tempo, né, durante a minha pesquisa. E aí, no passado, eu chamei, ainda pensando na questão da Operação Arcanjo, no Complexo do Alemão, eu notei um fator peculiar, né? Que é a aproximação dos militares com redes religiosas cristãs locais, constituindo o que eu chamei à época de projeto de redenção.
né? Um projeto de redenção. E seguindo, né? Seguindo isso, né? O que era o coletivo Juventude Relevante? O coletivo Juventude Relevante era um coletivo cristão, evangélico, pentecostal, que se reunia em locais públicos. Ele era um coletivo que acontecia dentro da Maré, voltado para jovens universitários. Na verdade, não era um coletivo, eles chamavam de coletivo, mas era tinha mais uma cara de célula, né? Porque o coletivo a gente tem uma ideia de algo muito democrático, né? E não, havia a liderança dos dois pastores, né, que se reuniam e faziam um trabalho com a juventude, né, nessa época, né? E o que acontece é que, a partir dessa aproximação do coletivo com o general e com a Operação São Francisco, o coletivo passa a se transformar, não é, digamos assim, no caminho, no acesso privilegiado aos moradores. Então, na época, o general traz o coletivo e passa a escutar a comunidade, as demandas locais via coletivo. O coletivo passa a ser o porta-voz. E isso produziu uma série de tensões, porque a Maré, para quem conhece a Maré tem uma história extraordinária de associativismo, de resistência às inúmeras tentativas de remoção, né? A Maré é uma favela extremamente vibrante, com muitas organizações locais e muitas lideranças reconhecidas. Essas lideranças foram colocadas de lado, esses dois pastores, que de certa forma eram pastores que não eram lideranças com a mesma expressividade, digamos assim. Um deles era pastor auxiliar de uma igreja, o outro era pastor de uma igreja pequena, local, né? E esses dois pastores também viram esse momento, né, como, entre aspas, uma porta aberta por Deus. E é muito comum, eu percebi esse discurso era muito comum entre meus interlocutores. Militares, durante a ocupação, diziam isso, quando eles diziam, né, que aquela era uma porta aberta por Deus, já que ele estava lá ocupando aquela posição como agente do Estado, né? Aquela era uma oportunidade, uma porta que Deus dava para usá-lo na evangelização da favela. Então, o militar armado que ocupava a favela, ele se via como portador de uma missão dada por Deus de contribuir para a evangelização daquela favela. Então, eles fizeram vários eventos em comum, né? Eles fizeram pelo menos dois fóruns, em que o coletivo ele foi colocado na posição, né, numa posição privilegiada, num local de escuta, de interpretação e com verdadeiros porta-vozes da comunidade, escolhidos pelo general à época da ocupação, né? Então, assim, o fato, né, e aí já interpretando, não sei quanto tempo eu tenho. Quanto tempo eu tenho? Você tem uns 10 minutos. Tá. Já interpretando, né, para não tomar muito tempo, né, no encontro do general com os pastores, do exército brasileiro com o coletivo religioso evangélico pentecostal, encontraram-se dois projetos de redenção que pareciam ter coisas em comum. O primeiro é um projeto militar, que carregava o nome de um dos mais célebres santos da tradição católica, São Francisco, conhecido pelo cuidado com os pobres, a natureza, os animais, o instrumento da paz, né? Não uma paz qualquer, a paz de Deus, né? Parafraseando Guimarães Rosa, se Deus vier que vem armado, né? Trazendo seu reino com toda a glória do Estado, né? E aí a gente pensa, né? Eu não vou entrar muito em autores que eu uso, eu converso muito na minha pesquisa com Agamben, um texto do Agamben chamado O Reino e a Glória, que muito me interessa. Eu converso muito com Foucault, conceito de governamentalidade do Foucault. Mas esse ponto aí eu vou passar, né? Mas o que me chama atenção, né, é que havia um projeto de redenção, né? Um projeto de redenção militar, né? Esse projeto de redenção militar, ele tinha todo
ele tem toda uma economia moral a ser imposta em termos de práticas que deveriam ser observadas pelos moradores, né? E havia também um projeto de redenção religioso, especificamente religioso, né? Então, esses projetos muitas vezes se encontravam, né? Ou seja, havia um encontro, né, de percepções sobre como a vida deveria ser, sobre como as pessoas deveriam se comportar, né, qual deveria ser a moralidade vigente, né? Então, havia, de certa forma, muitas afinidades eletivas entre estes dois projetos, né? Havia afinidades eletivas que unem evangélicos e militares, um discurso religioso e um discurso de segurança, religião e militarização. E isso é algo que nos provoca, né, a reflexão, né? Seguindo aqui. Eu entendi, então, que havia, né, entre ambos, em ambos, né, em militares e esses evangélicos, uma espécie, um tipo de missão voltada para uma espécie de conversão à cidadania. Como um dos líderes frisou, né, o objetivo do Juventude Relevante seria reunir jovens e adolescentes em espaços públicos, né, e de fazer com que eles se engajassem em ações sociais voltadas para a favela, né? Ou seja, havia no Juventude Relevante uma proposta de construção de um modelo específico de cidadania, onde a conversão a Cristo era acompanhada de uma conversão ao Estado e a certo tipo de modelo de cidadão. Então, assim, além das mobilizações para o replantio de mudas e campanhas para doação de sangue, eles incentivavam a divulgação para a realização de cursos, buscas por emprego, né? E antes de se aproximarem dos militares, o coletivo já tinha uma mensagem de que o exército deveria ser bem acolhido e que os cristãos deveriam, além de apoiar a ocupação, orar pela pacificação. Todos deveriam andar com seus documentos em dia, ou seja, deveriam ter um tipo de cidadania modelar, né, que servisse de exemplo para que outras pessoas se aproximassem da mensagem cristã. E esse tipo de aproximação trazia muitas simpatias ao exército, né? Havia mais, né? Havia mais. Na conversa que eu tive com os pastores e no acompanhamento que eu tive com eles, apareceu o ponto que talvez seja o ponto nodal. É o seguinte: a aproximação dos cristãos locais, né, moradores da Maré, com outras organizações locais não evangélicas, era feita com reservas, porque essas lideranças evangélicas viam nas outras organizações locais, segundo suas próprias palavras, uma ideologia esquerdista que contrastava com seu conservadorismo. Essa ideologia esquerdista era percebida na forte crítica feita por algumas dessas organizações ao Estado em sua atuação na Maré, especialmente em relação à violência policial, além do apoio a políticas identitárias, raciais e de gênero. Em outras palavras, algumas das mais atuantes organizações locais na Maré desenvolvem projetos, eventos, intervenções locais numa perspectiva antirracista, tendem a ser libertárias em questões de gênero, mantinham relações próximas com alguns políticos da esquerda carioca, Marielle Franco veio de lá, especialmente aqueles ligados às questões de direitos humanos, desenvolviam projetos artísticos ousados e críticos, ou seja, tinha uma perspectiva, uma visão política que desagradava aquelas lideranças, né, que traziam uma visão, digamos assim, mais conservadora do mundo. E que já apresentavam sinais, né, dessa nova onda do ultraconservadorismo brasileiro. Não é à toa que o mesmo coletivo fez forte campanha, né, para a eleição de Bolsonaro logo, né, no ano de 2018-19, né?
Então, assim, o Juventude Relevante, ele se apresentava como espaço alternativo onde esses jovens poderiam se engajar no modelo de cidadania conservadora não contestatória. Então, assim, entre as mensagens pastorais estava a defesa da virgindade antes do casamento, a defesa das restrições ao aborto, a crítica a manifestações artísticas que envolvessem nudez e aquilo que entendiam se tratar de um ataque à moral sexual cristã. Então, os responsáveis por esses ataques ao cristianismo eram, entre aspas, os esquerdistas, né? Então, a ideologia esquerdista estava no ver deles ligada a pautas morais e de costumes e a uma perspectiva na área da política de segurança contestatória, contrária ao Estado. Então, o Juventude Relevante, ele ocupou um espaço de promoção de engajamento juvenil que não tivesse, entre aspas, contaminado com esses elementos que poderiam afastar os adolescentes e jovens da, entre aspas, de novo, conservadora mensagem cristã. Conservadora, fecha aspas, em conservadora, mensagem cristã. Nem toda mensagem cristã é conservadora, né? Esse recorte político, para mim, é fundamental, né? Havia entre eles muitas afinidades religiosas. 5 minutos, pode ser? Só para te avisar. Perfeito. Perfeito. Eu não quero afirmar, evidentemente, que houve entre esse grupo e o Exército uma explícita aliança política de interesses comuns e de enfraquecimento de certos grupos locais. Mas sim, houve uma aliança de interesses comuns. E essas alianças de interesses comuns vêm sendo pontuadas pela minha pesquisa e por outras pesquisas, a fantástica pesquisa da Carly Machado também, minha orientadora de mestrado e minha supervisora de pós-doc agora, né? Nós acompanhamos esses encontros, essas alianças. E essas alianças têm inevitáveis implicações políticas. E essas implicações e essas alianças só são possíveis por haver entre as lideranças de ambas as partes, tanto de policiais e militares, ou policiais militares, militares do Exército, policiais militares, e essas redes evangélicas, muitas afinidades. Para os militares, o coletivo trazia uma mensagem de paz que se enquadrava no projeto estatal de pacificação como uma gestão de almas e de corpos convertidos a uma cidadania submissa e não contestatória. Os religiosos não traziam a aguda crítica à militarização, à ocupação militar em si, que algumas organizações locais desenvolviam, mas cobravam somente questões pontuais que, na visão do Exército, eram legítimas e contribuíam para o sucesso da missão. As críticas dos religiosos não eram dirigidas à legitimidade da operação, aos processos de militarização, não tinha crítica quanto a isso, ao controle armado do território, ao autoritarismo, mas simplesmente ao modus operandi das abordagens dos moradores, que não deveriam ser feitas de forma abusiva e autoritária, né? Então, esse coletivo poderia se transformar em um informante privilegiado, instrumento de propaganda para as ações e os benefícios que a operação trazia, né? E eles também, esse coletivo não trazia nenhuma perspectiva anti-estatal, nenhuma perspectiva contestatória ou antimilitarização, e trazia uma visão de mundo conservadora, simpática ao autoritarismo e avessa ao, entre aspas, esquerdismo. Por fim, os militares os viam como não carregando as marcas de contaminação de relações com políticos, especialmente da esquerda, ou grupos criminosos armados, cuja suspeita recaía sempre pelo olhar militar sobre as ONGs e as associações de moradores, né? Então, assim, houve na Operação São Francisco da Maré, já estou fechando, uma perspectiva de missão civilizatória, que almejava converter os, entre aspas, incivilizados da Maré à cidadania, ou melhor, a um modelo de cidadania. Esse novo cidadão de bem, como ele deve se portar? Não deve circular sem seus documentos pessoais ou de seus automóveis, não deve circular de madrugada, a não ser indo ou voltando do trabalho. Os jovens devem estudar ou trabalhar, não ficando nas ruas da favela ociosos, porque isso é visto como sinal de conivência com o crime, quando não a própria marca da criminalidade. Não deve consumir drogas ilícitas, porque consumi-las, segundo essa visão, transforma o indivíduo em suspeito e o degrada moralmente. E os eventos locais devem ser ordenados, não utilizando indevidamente o espaço público
respeitando os horários e o volume de aparelhos sonoros, de preferência que não toque funk. Devem ter acesso à justiça para regularizar suas pendências, deve ter emprego de carteira assinada, os comerciantes devem ter seus comércios regularizados, deve cuidar da saúde, especialmente quanto aos cuidados básicos em relação à pele, aos dentes, à pressão arterial e à diabetes. As crianças devem ver no soldado um herói, para isso revistinhas militares infantis eram distribuídas, não é? Os casais devem evitar o amaziamento e, entre aspas, a promiscuidade. Então, os casamentos coletivos, feitos em parcerias, davam aval e a bênção do Estado e da religião cristã às famílias locais que viviam em irregulares ou em pecado. Por fim, não devem subverter a lei e a ordem, sendo obedientes às autoridades, evitando a contestação, evitando manifestações públicas contestatórias contra esta ordem imposta militarmente pelo Estado. Então, essa visão de cidadania é perfeitamente compatível com a proposta dos evangélicos em questão. E uma grande parte dos evangélicos brasileiros em geral. Obrigado. Obrigado, Vinícius. A Silvia está voltando aí, foi ótimo, realmente. A gente tem alguns retornos lá também do Face, acho que foi bem interessante, traz muita concretude com uma série de questões e de pontos que, direto ou indiretamente, como eu vinha falando inicialmente, nós aqui trabalhamos também. Eu vou fazer o seguinte, né? Então, para que a gente não perca tempo, sobretudo do debate, e como o Vinícius colocou no início da fala dele, para que a gente possa espremer um pouquinho mais vocês aí, porque com certeza vocês têm algumas coisas para perguntar. Eu vou fazer o seguinte, eu tenho algumas perguntas também, mas eu vou abrir aqui primeiro para a sala, e depois a gente toma lá as perguntas que eu já vi que tem no chat também. Eu vou pedir só aqui para que a gente seja relativamente breve, se alguém quiser falar. Mas alguém quer fazer alguma pergunta? Boa noite. Vai lá, Dilma, começa. Rapidinho. Então, super bom ouvir, né? Silvia e Vinícius, muito interessante. Não sei se Silvia já está na sala. Estou aqui! É que eu mandei uma coisa para o Daniel, para ele mostrar que combina com a fala do Vinícius. Então, duas questões. Silvia, se teve resistência, né? Não sei se eu não me engano, você se declara pentecostal, se houve resistência das lideranças pentecostais para a tua pesquisa, para a tua inserção. E Vinícius falou isso no final, em relação ao funk, mas a gente, de vez em quando, ouve algumas versões de funk mais pentecostal, né? Uma coisa mais de um Jesus aí no funk. Se teve um incentivo disso em relação à juventude, de fazerem músicas e fazerem versões que agradassem a Deus. Acho que essas duas questões. Antes de vocês responderem, a gente faz um bloco. Vamos ver, mais alguém aqui gostaria de perguntar? Deixa eu anotar aqui. Só uma coisa, eu mandei um e-mail para o Daniel. Vou abrir agora para você aqui. Isso, para mostrar uma coisa que tem tudo a ver com o que o Vinícius falou, porque, aliás, eu e o Vinícius, a gente tem que conversar. Ok, a gente já está conversando. Mas aí. Alguém quer fazer mais uma pergunta aqui na sala, no chat? Eu queria fazer para o Vinícius. Vai lá. Vinícius, como é que você viu essa questão das religiões africanas nesse processo, já que você vivenciou na Maré, vivenciou no Batã? Como é que se dava esse processo? Se você diz dessa aproximação dos neopentecostais com as Forças Armadas, como você via essa relação com as regiões africanas? Vou colocar aqui rapidinho mais alguém a imagem. E aí, mais alguém aqui dentro? Essa é a imagem. Essa imagem é da Igreja do Malafaia, que é os motivos de oração do mês. E tem aí, pela nação, pelo presidente, etc. Então, lembrando que o Vinícius falou que o projeto de nação, essa nação cristã imaginada, ela está muito presente no discurso e nas concepções pentecostais.
Era isso. Só faltava ter pelo voto impresso também, tudo. Gente, mais alguém? Maíra, Karen, Anke, Josi? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então, gente, bom... Eu só tá uma cara de chocado com algumas coisas, então... não sei, ó. Eu só tô assim, gente, que doideira. Esses pesquisadores são muito doidos, cara. Eles vão pesquisar. Eu tenho algumas perguntas. Eu vou fazer uma agora. Tá, olha só. A Geisa está fazendo uma aqui. Peraí, deixa eu ver se eu pego aqui no chat. Ela está falando que está barulhenta aqui para ligar o microfone. Vou mandar aqui. Queria ouvir um pouco mais do Vinícius, se possível, sobre a entrada no campo de pesquisa, dificuldades, estratégias, interlocutores privilegiados, né? Que eu acho que talvez isso a Silvia tenha explicitado de maneira mais clara assim, no início, né? Eu vou ter eu tenho algumas perguntas, eu vou fazer algumas agora nesse bloco e eu vou segurar algumas mais para o segundo bloco, que aí eu puxo também para o pessoal lá do chat, que tem algumas conexões interessantes. Primeiro, assim, vou fazer duas muito rápidas. Então, se a Silvia ela tem uma reflexão, se quem discute o mundo pentecostal, enfim, sobre essas referências judaicas, porque é uma questão que enfim, empiricamente é notória, é claro, inclusive com impactos em escalas muito distintas, né? Porque a gente está falando na ponta enfim, do templozinho ali, enfim, com a menorá, com algumas referências, até, enfim, o Templo de Salomão em São Paulo, ou a maquete de Jerusalém na Catedral da Fé, no Rio de Janeiro, enfim. Então, você tem um esforço, né, inclusive na vestimenta, e eu acho que também em termos de construção teológica, né, tem um foco muito forte no Antigo Testamento, né? E, enfim, como cosmovisão e construção vai muito ao encontro, né, ao encontro, né, do que você vem falando, né, dessa coisa da marcha, enfim, é um Deus guerreiro, né, é um Deus vingador, enfim. Então, como essa construção se dá e se é uma referência muito própria do Brasil nesse processo ou se é um movimento internacional, né? É claro, se a partir do Brasil a gente tem, enfim, o Brasil exporta, né, na África, na América Latina, mas se você observa isso também, por exemplo, nos Estados Unidos, essa associação judaica muito forte, ou é um movimento que emerge muito, se é algo muito próprio nacional, né? Enfim, nesse esforço. E depois, assim, tem uma pergunta que eu vou deixar para o segundo momento, mas a pergunta eu faria tanto para o Vinícius quanto para a Silvia, aonde que a Igreja Católica entra no mundo de vocês aí? E como ela dialoga nessa perspectiva, né? Enfim, porque, enfim, inclusive em algumas discussões de extrema-direita, muito complexo, né? Eu tenho feedbacks muito complexos do que a gente vê também de algumas partes da igreja na ponta, né? Que nem sempre é muito progressista, enfim. E talvez no Rio de Janeiro muito claro, né? É claro que a Igreja Católica é uma massa, mas extremamente heterogênea depois nas suas pontas, né? E nas suas manifestações. Mas seria interessante entender, né? Como são esses diálogos, essas entradas, como as capelas funcionam ou não, enfim. Eu tenho por exemplo, muita proximidade com a Pastoral de Favelas, que faz um trabalho excepcional, mas também sei, inclusive, deles uma grande dificuldade nessa mecanismo. Enfim, mas como em termos de entrada no campo, de diálogo com os evangelhos, com enfim, esses capelães que o Vinícius colocou, se existia capelão também católico, era só evangélico, quais são as interações, os conflitos e as tensões aí que acontecem. Enfim, eu teria um outro bloco, mas aí talvez aqui eu vou passar a bola para vocês, se vocês conseguirem responder aí. Eu sei que as perguntas são amplas, mas em 5 minutos aí, enfim, para que a gente faça uma segunda leva. Vai lá, Silvia, passa a bola para você. Edilma, obrigada, sempre apoiando. Eu não me considero pentecostal, embora, pelo meu contato com o campo, principalmente com aquelas mulheres, eu tenha recorrido às orações pentecostais muitas vezes na minha vida. E eu entendi, nesse sentido, até que um antropólogo, né,
trabalho antropológico, como que as orações pentecostais têm um sentido muito de amparo no coração, e naquele sentido de amparo de mulher para mulher. É uma oração feminina, pelo menos essa que eu pude participar. Aí, qual foi a outra pergunta que você fez? Eu esqueci. A minha memória é um pouco. Se houve resistência das lideranças com a sua presença, por conta do objeto da sua pesquisa. Menina, e uma coisa até que eu queria conversar com o Vinícius, existe um ethos heróico pentecostal, de tomar a favela, da nação imaginada. Então, o fato, eu era moça estudada, mas naquele contexto eu era inocente. Eles me chamavam de inocente, porque eu não conhecia o Jesus verdadeiro. Então, nesse sentido, eu me sinto muito confortável, porque, né, é óbvio, questões éticas, eu coloquei lá que eu estava fazendo uma pesquisa, mas, ao mesmo tempo, houve uma troca de interesses. Eles queriam que eu conhecesse esse Jesus verdadeiro, que eu desse o meu testemunho dentro da academia. Então, teve muito disso, assim. Isso é muito interessante. Eu era moça e estudada, mas o meu conhecimento da faculdade era completamente inocente pelo conhecimento do Jesus verdadeiro que aquelas pessoas, muitas das vezes analfabetas, conheciam. Existe o pentecostalismo, ele sempre teve esse caráter um pouco contestatório. O Rubem Alves fala que é uma contestação ao contrário. Não é? Mesmo quando o Vinícius coloca essa contestação muito ligada à direita, mas é uma contestação, pelo menos nesse primeiro pentecostalismo, esse pentecostalismo dentro da favela, muito da negação desse mundo como ele está hoje. Nesse sentido, assim, eu era moça da faculdade, mas era inocente. A segunda pergunta do professor Rafael é uma pergunta que realmente eu me faço. Ainda é um pai em disputa, ninguém sabe responder. O que eu reparo, como o professor Vinícius falou, gosto muito do conceito de afinidade eletiva para falar. As narrativas do Velho Testamento existem desde a origem do pentecostalismo ainda nos Estados Unidos, porque é um povo que sofre e um povo que tem a vitória. A Harriet Tubman, que era uma ex-escravizada e que tem uma história maravilhosa, nas músicas pentecostais dela, ela fala muito da passagem do Egito. E essa passagem existe no hino da Vitória. Não sei, né? Todo mundo conhece o hino da Vitória? Enquanto estiver frente ao mar e não puder... Ai, gente, eu cantei. Que vergonha. E não puder atravessar. Então, assim, a narrativa da passagem do Egito, do Deus, como é que é o faraó opressor e um Deus que vai ajudar na vitória, apesar do deserto, isso é muito importante, isso está na narrativa pentecostal desde muito cedo. Uma das coisas que eu não me esqueço, que foi a narrativa do maná bíblico, eu me arrepio. Uma das interlocutoras, as quais eu tenho muita proximidade, ela me explicou sobre o maná bíblico, porque o maná, ele foi o alimento que brotou, era o alimento de Deus. Só que você não podia acumular o maná. O maná não podia ser acumulado. E ela falava assim, Deus deu alimento hoje, amanhã ele vai dar de novo. Naquele contexto de insegurança alimentar. E eu gosto da palavra insegurança. Gosto não, né? Eu acho que ela é precisa. Insegurança. Você entender que existe um Deus que vai te dar o alimento quando você não tem nada na geladeira. Ao mesmo tempo, existe essa narrativa ligada ao pentecostalismo aos pobres, desse amparo aos pobres. Você tem uma nação israelense imaginada. Existe primeiro uma narrativa ligada ao Apocalipse, que é uma confusão, um negócio que ninguém consegue explicar, que o Apocalipse vai começar lá em Israel e que não sei o que lá. E que seria um projeto de nação, né, usando o Benedict Anderson, dessa nação imaginada. Eu já ouvi pentecostais falando que o único jeito de salvar o Brasil é kibbutz. Pense bem. Então, é complicado. Existe uma narrativa de associação dos pobres ao Velho Testamento. Primeiro, como o professor pontuou, dessa justiça, desse senso de justiça. Segundo, uma possibilidade dos pobres de que, com a ajuda de Deus, eles vão se livrar da opressão.
e, ao mesmo tempo, existe essa nação imaginada israelense, né? Que, teoricamente, seria, nesses discursos todos misturados, é um Israel que é judaico e que vai virar cristão no Apocalipse, e que os kibbutz vão salvar o Brasil. É muito complicado. Tem coisas... eu não vi ainda alguém que pudesse chegar e falar assim, é isso. E nos Estados Unidos também tem uma galera sionista, mas é outra coisa, uma galera sionista que se juntou com grandes corporações evangélicas. Tem sim. Existem trabalhos que falam dessa associação muito impensada, né? Mas entre o sionismo e grandes corporações evangélicas. E tem relações complexas agora, né? Com o nosso governo e Israel, que dialoga com o que você está falando. Olha, a coisa mais louca que eu acho é que esse governo é eugenista, obviamente eugenista. Malafaia defendeu muito a questão da imunidade de rebanho. O que não é isso? É um projeto eugenista nazista, ao mesmo tempo uma associação Israel, assim. Então, assim, não dá para falar esse governo é nazista se ele está apoiando Israel. Então, tem um conceito eugenista, quase nazista aí, mas que, ao mesmo tempo, encontra afinidades com Israel. Mas Israel também, né, vamos combinar que é um Estado eugenista. Então, eu acho que é muito complicado mexer com esse caldo aí. Muito complicado mesmo. Agora, a questão do eugenismo é foda. Muito bem. Complicadíssimo. Vinícius, e aí? Posso dar um pitaco nessa questão aí, que você estava falando? Assim, existe uma visão, né, teológica, né, chamada escatologia, né, que é aquela área da teologia que estuda as últimas coisas, e nos Estados Unidos, especialmente, uma certa visão específica, uma interpretação escatológica específica, chamada dispensacionalismo, ela é muito forte nos grupos evangélicos norte-americanos, especialmente aqueles ligados, e grupos mais conservadores, ligados ao Partido Republicano. E, resumindo, eles entendem, né, que para Jesus voltar, Israel, como nação, tem um papel determinante. Então assim, precisará haver uma conversão de Israel. Então, o futuro de Israel está diretamente relacionado à vinda de Jesus. Então, o Estado de Israel é determinante para o projeto de redenção. Então, esses grupos são grupos pró-Israel, né? São grupos que apoiaram pelo George W. Bush, né? Agora, recentemente, o Trump. Eles foram fortemente apoiados por esses grupos, né? Fortemente apoiadores, né, de Israel. E esses grupos que têm ramificações, né, fortíssimas no Brasil, por vários motivos, financiamento, etc. E porque, né, a gente... Isso é fato. Há muita emulação dessas teologias aqui no Brasil. Você vê em muitas livrarias evangélicas, você encontra, né, grande parte dos livros são livros traduzidos dos norte-americanos. A gente reproduz muito, nossos pentecostais reproduzem muito a teologia norte-americana. O funk. Assim, sim, de fato, o funk ele acaba sendo ressignificado pelos evangélicos, sim. Mas meu dado de campo é que o funk, por esses grupos que eu pesquisei, pelos militares, não podia ter. Não é aquilo, para eles não era música, não era cultura, então funk é coisa de bandido, então não pode tocar funk. Isso é dado de campo. Eles eram avessos ao funk. Em relação às religiões afro-brasileiras, historicamente, o exército só tem capelania cristã. Embora haja muitos espíritas no exército, ainda não tem capelães propriamente espíritas, pelo menos até o fim da minha pesquisa. Mas espiritismo kardecista, tá? Kardecista. Religiões afro-brasileiras, não. Você não tem capelão pai de santo, por exemplo. Você não vai ter um capelão ligado ao candomblé, não vai ter, tá? Então, assim, quando os militares pensam em religião, eles estão pensando em cristianismo, católicos e evangélicos. Então, você tem capelães católicos e evangélicos, e eu tenho um momento da tese em que eu faço uma ampla discussão da capelania do Exército. É lógico, essa relação é conflituosa entre os capelães evangélicos e os católicos dentro do Exército, com proeminência dos capelães católicos.
o chefe máximo dos capelães em Brasília é sempre capelão católico. Mas houve tentativas de mudança, mas não deu certo. Mas é uma relação tensa, dentro, pensando em termos da instituição Exército. Entrada no campo, vou tentar resumir que minha entrada no campo é muito complexa. Né? Primeiro, no alemão, eu tive três estágios diferentes do meu campo. No primeiro estágio, eu tive um acesso privilegiado pela amizade com o capelão do Exército. O capelão do Exército, meu colega, amigo de 20 anos, me abriu o campo. Então, a gente consegue campos maravilhosos por relações pessoais, muitas vezes. Então, ele me abriu um campo fechado. Ele falou, tem esse pesquisador que quer entrar aqui e pesquisar isso. Na época, um dos generais que me recebeu, inclusive, pode falar porque isso é público, né? O general Rego Barros, que me recebeu, foi porta-voz do governo Bolsonaro e brigou com o Bolsonaro. Agora está falando mal do Bolsonaro pra caramba aí no Correio Brasiliense. O general Rego Barros, um pesquisador aqui e tal, me recebia, queria me levar para almoçar com ele. Ele achou o máximo isso. Né? Quando a gente estuda militares, há sempre um período, assim, primeiro eles são muito refratários. Ou eles são muito refratários, falam, aqui você não entra, não tem jeito. Ou eles tentam te seduzir. E eu passei por todo o processo de cortejo e sedução que os militares fizeram comigo. Me mostraram aquela pompa, veja como a gente almoça com a gente. Passei por todo esse processo. Eu inclusive, escrevo sobre isso. Alguns pesquisadores se deixam seduzir e viram amigos do Exército. Eu não virei. Vamos seguir. Minha segunda entrada, o Exército saiu e eu passei um ano no Complexo Alemão com moradores. Um colega de faculdade da graduação era um pastor batista de uma igreja lá. Olha que maravilha. Que entrada maravilhosa. Então, eu ia lá para a igreja dele, ficava lá. E ele foi me abrindo várias e várias possibilidades. Meu terceiro estágio foi mais complicado. Quando eu era pesquisador do ISE, nós conseguimos vencer a licitação para construir o projeto pedagógico de treinamento do novo policial da UPP. Tudo acabou, o dinheiro acabou, o projeto acabou, tudo. E eu fui responsável por fazer o retrato fiel do que eram os UPPs. Só lugar tranquilo, Complexo do Alemão, Complexo da Penha, Parque Proletário e Vila Lúcia. Então, fiz o retrato, passei meses pesquisando a UPP dentro da UPP. Acompanhando operações policiais. Foi complicado. Foram 6 meses assim, complicados demais. Minha vida em risco, meio tiroteio. A Maré, eu tinha conhecidos, né, da Maré, e eu me tornei pesquisador do Observatório de Favelas, coordenei um projeto por um ano, e depois eu fui pesquisador em outro projeto. E parte desse projeto envolvia uma pesquisa local. Então, assim, eu cheguei a participar de coordenação de campanhas contra a violência policial, local, me envolvi nos processos locais, fiz inúmeras amizades, né? E aí o meu campo essas redes foram se abrindo, né? Isso foi se facilitando para mim. Em relação à Igreja Católica, Rafael, no Complexo do Alemão, o projeto inicial da Operação Arcanjo juntou católicos e evangélicos. Um projeto ecumênico mesmo. O chefe do serviço religioso era um padre. Então, ia acontecendo relativamente incomum, às vezes separado, no evento católico, no evento evangélico, apoiado por eles. Só que nesse processo, o padre teve uns problemas lá e acabou pedindo baixa, sofrendo baixa, por alguns motivos lá de ordem pessoal, e um pastor batista assumiu. Quando esse pastor assumiu, né, os católicos, por uma série de questões locais, foram saindo e o projeto ficou um projeto evangélico. Na Maré, o projeto foi eminentemente evangélico. Tá? E o próprio Exército entendia que, para a gente ter acesso aqui, a gente tem que conversar com os pastores. Né? Assim, embora no passado a Igreja Católica tenha tido uma importância muito grande na Maré, essa importância foi se reduzindo com o crescimento evangélico nos anos 1980, 1990, nos anos 2000. Curiosidade, Silvia, o Comando Vermelho ele terá um dono do morro, né?
dono da favela, que se dizia evangélico, Amabile. Ficou por anos na Maré, do Comando Vermelho, e ele dizia, eu sou evangélico. Então, assim, a única pessoa que conseguia salvar alguém do tribunal do crime eram pastores. O pastor ia lá, citava um versículo bíblico para ele e salvava a pessoa de ser condenada. Se o pastor não chegasse a tempo, eles executavam. Citava o versículo bíblico, Amabile chorava, não, vai, libera, você consegue tudo, tal. Muito interessante esse dado, muito interessante. Tudo bem, deixa eu fazer Vai lá, Silvia. Eu ia fazer mais uma segunda leva, mas vai lá. Vou ser rápida, juro. Duas coisas. Primeiro, sobre o funk, que foi minha primeira pesquisa, e não tinha esse ator que o Vinícius trouxe, que é a militarização. Eu percebia até que foram jovens criados sob o pentecostalismo que tinham um sentido de juventude que se encontrava no funk. E lembrando que a juventude não é um sentido absoluto. Para os jovens das camadas populares, a juventude termina muito cedo, né? E o funk tinha muito nesse sentido. E tinha o projeto moral de adesão futura ao funk ligada à vida adulta. Então, eles planejavam essa coisa assim, que eu me converti ao pentecostalismo. Não, era um projeto, como diz Gilberto Velho, é um projeto racional de que um dia eu vou me converter ao pentecostalismo. Por enquanto, não. Como diz o Santo Agostinho, faça-me casto, mas não agora. Então, eles curtiam o funk, iam para a igreja no meio, um dia eu vou me batizar. E isso é muito interessante. E muitos desses meninos que estavam no funk e no pentecostalismo, eu perguntava, mas e o funk gospel? Não gosto. A igreja não pode ser igual ao mundo. Senão, por que a gente vai para a igreja? Olha que interessante. E uma coisa, lá na igreja, na favela que eu pesquisei, você não tinha igrejas católicas. Você tinha uma capelinha que dava dias de santo, abria, mas ninguém entrava. Por quê? Porque os santos eram demônios. E por que eram demônios que eu fui descobrir depois? Porque os santos guardavam os orixás. Então, assim, é muito complicado e é muito forte, visível a perda de poderes e de referências católicas, pelo menos no campo que eu pesquisei. Acho que era isso que eu ia falar. Tinha mais coisas, mas eu já esqueci. Me dá 30 segundos, Rafael, só para eu... Vai lá. 30 segundos. Assim, uma coisa que acho importante, não dá para entrar em detalhe, mas só para mapear. Há uma linha com os mesmos nomes que passam pela ocupação do... Todos esses processos que aconteceram no Rio de Janeiro, né? Rio de Janeiro cede, né, capital internacional dos mega eventos por 10 anos, né? Intervenção federal, governo Bolsonaro. Os mesmos nomes que tiveram na ocupação do Complexo Alemão e da Penha passaram pela Maré, passaram pela Olimpíada, passaram pela intervenção federal, e são todos esses nomes que estão lá hoje na cúpula do governo, cúpula militar do governo Bolsonaro. São os mesmos generais, são os mesmos. Isso é um dado para a gente pensar, tá? É impactante. Vou fazer aqui, gente. Só mais um. Uma coisa Mas uma coisa que tinha na igreja que eu pesquisei, que eram que eu falava que eram cruzadas as bocas de fumo, que o Vinícius trouxe aqui. Eles iam aos domingos nas bocas de fumo, que eram muitas naqueles lugares, nas barbas do terceiro comando, e pediam as pessoas para irem à igreja, se converterem. O Comando Vermelho deixava. Tinha essa autoridade. Deixa eu fazer aqui, puxando lá do chat também, a Diana Delgado, a Carla Marinho, que agradeço aí que elas postaram coisas também. E aí eu vou juntar um pouco a fala delas com duas perguntas, e aí a gente fecha a live, porque já são quase 9 horas também. Tem uma pergunta da Diana, para a Silvia, mais especificamente, que ela comenta que você colocou sobre a legitimidade do poder da mulher na religião, né? E que, ao mesmo tempo, se observa ainda nesses espaços, enfim, não somente nesses espaços exclusivos, né, mas também uma grande presença, enfim, alvo de violação e de violência contra as mulheres e, sobretudo, domésticas. Como que essa questão se relaciona dentro da igreja, enfim, essa questão desse poder da mulher na religião,
se há um debate sobre a questão da violência também doméstica, se acontece, se não, enfim, como são essas interfaces. Para o Vinícius, e aí eu vou fazer todas aí, passo para vocês. Para o Vinícius, e eu acho que também dialoga com a Silvia, ela pode puxar também, e aí eu começo com a fala da Silvia, que ela falou essa questão de uma espiritualidade, né, que faz sentido, por exemplo, nessa precariedade, né, nessa questão que você falou, sobretudo a insegurança alimentar, mas que também passa por uma materialidade também, né? Enfim, como vocês observam também essas redes socioassistenciais, enfim, como que essas dinâmicas acontecem dentro das comunidades, enfim, se acontece, se não acontece, se essa entreajuda, se existe uma perspectiva. E aí eu puxo uma fala da Silvia, da Diana também, uma pergunta, que ela fala o seguinte, enfim, a gente tem muitos assistentes sociais aqui, vocês fizeram inclusive menção, como que profissionais de políticas setoriais, então ela coloca da assistência, por exemplo, da saúde, como é a relação desses profissionais com o mundo, por exemplo, religioso, com o mundo militar, se esses profissionais, de alguma forma, são ou não cooptados também, ou se houve essa tentativa de cooptação nesses serviços, né? Enfim, então, de que maneira vocês conseguem dialogar as políticas setoriais e esses profissionais com as igrejas e com, enfim, com a intervenção policial, enfim, com a militarização que o Vinícius fez menção. E aí eu fecho assim. E a Carla também, ela fez uma menção sobre como que nesse diálogo que vocês estão trazendo, a teologia da prosperidade ela entra, como vocês enxergam isso também, e como ela também, tanto internamente, né, empreendedorismo, uma série de outras dimensões, esse ethos, né, como essa teologia da prosperidade dialoga, inclusive na construção de uma nação imaginada, né? Então, e quais são os aspectos? Muita gente que discute a sociologia da religião vem falando de uma mudança antropológica, né, brasileira nos últimos anos. E aí eu termino, e jogo também isso, assim, sem anacronismo, né, o que eu vou tentar falar, mas é interessante, assim, quando a gente projeta no tempo, como que essa relação entre religião, Estado, e religião e controle e gestão populacional, ela se manifestou em outros momentos, né? Tendo como centralidade a Igreja Católica, sobretudo, né? E como hoje a gente enxerga uma mudança. Mas é interessante, porque, por exemplo, quando o Vinícius colocou, né, essa questão do que é ser cidadão, essa discussão, por exemplo, anticomunista, né, enfim, esquerdista, você usou o termo, como que essas dimensões, essa articulação religião-Estado, ela, no que diz respeito à história das favelas, ela é muito presente, né? Sem mecanismos de comparação. Estamos falando de tempos, de contextos muito distintos. Mas quando a gente pega a Fundação a Leão XIII, a Cruzada São Sebastião, a gente também tem uma relação de construção, de relação igreja, Estado, políticas públicas e população, né, e gestão populacional, com um discurso de construção do que é ser cidadão, como se comportar, como se tem que... E eu falo isso porque tem uma discussão muito forte no serviço social, na história do serviço social, que é permeado por essas dinâmicas todas, né? Como vocês enxergam isso no tempo, né? Enfim, e sobretudo que a Silvia colocou muito bem, que não é mais a Igreja Católica, mas essa relação religião, Estado, população, como ela vai se manifestar dentro de um projeto civilizatório, né? E que, estranhamente, né, anacronicamente, continua com um discurso anti-esquerdista, anticomunista, enfim. E como essas questões, né, vocês enxergam isso, né? Bom, enfim, passa a bola para vocês. E aí eu vou aproveitar, já que já são 9 horas, fiquem à vontade também já para fechar, se vocês quiserem essas perguntas e o fechamento. Aí eu passo para a Silvia, depois passo o Vinícius e aí a gente fecha aqui. Vai lá, Silvia. Aí, se vocês lembrarem de outras coisas que querem falar, falem aí. Ele jogou uma batata quente para a gente agora, que, cara, E eu acho que foi um direto também, mas olha só, sobre as mulheres, eu entrei no pós-doc, hoje saiu o resultado do pós-doc exatamente para pesquisar essa questão das mulheres e de mulheres negras.
Primeiro que eu acho que ali você tem igrejas que formam uma religiosidade popular e de cunho feminino e questões e negra. Perfeito. O que eu percebo ali na igreja... O Glaucio que está aqui trabalha muito isso aqui. Quem? O Glaucio, que chegou por último, ele também dialoga muito com essa concepção sua. Me passa o contato dele para a gente conversar. Depois está aqui, depois ele se fala aí. Vai lá. Então, o que eu percebi entre as mulheres? O casamento como um projeto moral, um projeto de vida. Ao mesmo tempo, você tinha o segredo muito forte ali e as fofocas. Mulheres, a varoa, que é o termo que é utilizado pelos pentecostais para mulheres, são mulheres guerreiras. Elas não são a bela recatada do lar. Então, é óbvio, nós temos uma cultura machista, patriarcal, é óbvio que violências e violações contra mulheres acontecem. Só que essas varoas, pelo que eu observei, não aceitam. Mesmo que elas se submetam, sofram na igreja preconceito, elas vão para outra igreja. Essa pastora que... Não estou dizendo que é um mundo perfeito, por favor. Não, existem conflitos. Mas existe essa concepção de mulher guerreira, que não aceita esse tipo de violência dos homens. Essa moça, essa senhora que me ampara muito, ela sofreu violência doméstica, se separou, sofreu preconceito na igreja, fundou outra igreja. Aí eu é considerada e é chamada de Igreja das Varoas, né? Então é tudo muito, muito complexo. A outra pergunta, eu já me esqueci. Meu Deus do céu, foram tantas. Misericórdia. Eu já estou toda cheia de termos pentecostais. Então, assim, existe essa complicação assim, das mulheres. A outra pergunta, eu fiquei doida para responder, eu esqueci. Eu fiquei com medo das batatas quentes. Pode dizer, Vinícius, me ajuda. Ele falou também das redes socioassistenciais, da materialidade. Menino, eu pensei que eu fosse encontrar assim, aquela concepção romantizada das camadas populares, que as pessoas se ajudam. Claro que não. A gente, como são relações de proximidade, os conflitos acontecem em quem são as pessoas nas proximidades. Assim como tem solidariedade, tem muito conflito. Então, assim, menos do que solidariedade, rede de solidariedade dentro das igrejas, eu percebi solidariedade entre pessoas amigos, irmãos de igrejas específicos, vizinhos, mais do que da igreja em si. E quanto à questão que você me falou, da teologia da prosperidade, existe. Existe, sim, e existe de uma forma imaginativa muito interessante. Eles colocam muitas passagens assim do Velho Testamento, de que Deus está preparando tesouros para essa vida, etc. Ao mesmo tempo, você tem a fala do maná, de que você não pode acumular os tesouros da terra. E isso faz sentido. Isso faz sentido. Né? Então, eu percebo, assim, a minha concepção no final da tese, eu acho que é uma religiosidade popular muito específica, que passa também por essa teologia da prosperidade, também por essa concepção mais individualista da vida, das pessoas, e também por esse sentido mais coletivista do Jesus que vai prover o hoje. Muito, muito nisso. Eu acho que eu fui rápida. Perfeita. Vinícius, e aí? A questão da teologia da prosperidade, acho que a Réia já foi perfeita. Fala um pouquinho sobre as redes de ajuda. Então, assim, no passado, né, havia uma, assim, em termos de imposição de modelos de cidadania, que, né, as favelas sempre foram experimentos em relação a isso, e sempre foram, né, elas sempre foram ao longo da sua história alvo desse tipo de operações. Às vezes remove, às vezes não remove. Então, sempre as favelas foram alvo, né, dessa esquizofrenia do Estado, né, que muitas vezes as produzia e depois queria remover, né? Então, a gente acompanha o Rafael, né? O trabalho dele é fantástico em relação a isso, questão de direito na favela. Então, assim, houve uma mudança, né? Uma mudança. Se no passado, quando nós pensamos lá no trabalho da Fundação Leão XIII, havia uma questão, esse estado de bem-estar social,
que chegava de uma forma extremamente precária nas favelas, ela trazia o elemento católico e trazia o elemento das assistentes sociais. Então assim, tinha esse elemento. Isso mudou. Isso mudou. Tá? Então, assim, esse estado de bem-estar social... Então, assim, pensa na Maré, por exemplo, as lideranças históricas das ONGs da Maré vieram da Igreja Católica, da juventude católica, da tradição da teologia da libertação, dos anos 70, 80. Então assim, isso não é mais... Isso, assim, são pessoas que continuam ativas, mas houve uma mudança de configuração, né? Então, assim, nessa mudança de configuração, espantoso crescimento evangélico, né? E o enfraquecimento dessa ação católica. Então, assim, substitui a Igreja Católica pelas redes evangélicas. Falo redes enquanto termo melhor, não é uma coisa organizada, não é uma instituição, não é uma fundação, são redes muito dispersas, com algumas ideias em comum, mas muito dispersas, e a figura do assistente social foi, em grande medida, substituída pela figura do policial, de soldado armado, né? Então, e principalmente a partir dos anos 80, com fortalecimento, com a construção daqueles discursos da lei da ordem, discurso de segurança, e a gente só vai entender isso quando olha, né, para a história do Rio de Janeiro, que todos esses discursos de segurança, né, de contestação dos direitos humanos, então, eles explodem no Rio de Janeiro nos anos 1980, não é? Com a disputa lá, Leonel Brizola, Moreira Franco. E toda a acusação da esquerda de ser defensora de bandido, né, de ser responsável pelo crime, e o Moreira Franco prometendo que diminuir o crime, devolve com 4 vezes mais homicídios do que antes. Então, isso é um negócio no Rio de Janeiro muito antigo, dos anos 1980. Eu acho que isso também, para a gente entender o que aconteceu, a gente tem que voltar um pouquinho para trás, pensar um pouquinho na gênese desses discursos. Então, assim, houve uma mudança. Então, assim, a figura do agente de segurança, do policial de soldado, na época da UPP, o policial trazia isso. Lá no Batam, por exemplo, o policial, o sargento que eu falei, ele era ao mesmo tempo pastor e o assistente social. E o policial da UPP era pensado como... Era o policial que a UPP trazia também o serviço social. Então, assim, a gente entender isso, a gente tem que mapear essa mudança de configuração. Gente, muito bom, mas já são 9h10, a gente vai fechar. Fiquem aí ainda, a gente só vai cortar no Facebook, mas aí a gente continua falando aqui. Tá? Maurício, Silvia, super obrigado. Vocês vão ver lá no Face também, tem outras perguntas, outros comentários, tem alguns comentários que não são perguntas propriamente ditas, enfim. Então, depois vocês podem entrar também e, eventualmente, enfim, responderem por lá, né? Eu agradeço a todos aí que acompanharam. A gente teve mais de 20 e poucas pessoas ao vivo. E aí, enfim, o próximo evento é dia 13 de setembro, se eu não me engano. Tá? E aí a gente acabou, eu, Mário e o Mauro, a gente acabou de lançar um livro, então a gente vai ter 2 autores que vão apresentar aqui para a gente. O Rômulo Matos, que o artigo dele é sobre as favelas na Primeira República, e o Samuel, que vai falar sobre as favelas nos anos 50. Né? Ele, enfim, vai ser um cunho um pouco mais histórico aí, mas é isso. Tá, gente? Muito obrigado, Vinícius, Silvia. Valeu, Daniel. Você demais. Que manda. Você só agradecer aí do mundo. Vinícius e se vocês quiserem deixar algum contato, rede social, alguém queira falar com vocês, antes da gente encerrar esse espaço aí. Eu quero. Meu Instagram é Vinícius Esperança. Eu tenho uma startup de tecnologias educacionais. Entrem lá, Instituto Esperança. A gente dá vários cursos na área de ciências sociais, antropologia. A Réia já fez um curso brilhante sobre favela. A gente está planejando também oferecer um curso sobre isso aí em breve, né, Silvia? Estamos conversando aí. Instituto Esperança, segue a gente lá. Quem tiver interesse, eu esqueci de pegar, estava aqui em algum lugar, mas
A Operação Arcanjo, eu falo sobre ela no meu livro, O Foco de Todo o Mal, Estado, Mídia e Religião no Complexo Alemão. Quem quiser adquirir, ainda está lá na editora Multifoco. Tá ótimo. Depois, Vinícius, vou fazer o seguinte, enfim, foi muita informação, se você depois põe no chat aqui para gente, aí, Daniel, você depois tem como postar lá como um comentário no Face? Sim. Na própria live, aí a gente mete lá também, que aí fica marcado, porque às vezes as pessoas não vão escutar, porque está só no áudio aqui, a gente deixa também escrito lá. Beleza. Silvia? Agradeço demais, né? Muitas reflexões. Eu sempre fico com tempestades mentais. Meu e-mail é pereirasilva015@gmail.com. Tenho alguns artigos que falam sobre isso, mas só digitar no Google, tá bom? Show. Obrigado demais, agradeço. E a gente vai botar também o teu e-mail lá. Valeu. Um abraço, Vou encerrar gente. aqui a nossa live.